Bom dia, o meu nome é Carlos Marques da Silva e eu sou docente de paleontologia no Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências de Lisboa. E estou aqui hoje convosco para vos falar de biogeografia de gastrópodes pliocénicos. Estou aqui a convite da vossa professora Sofia Pereira, um convite extremamente simpático que eu muito agradeço. Antes de começarmos, uma curiosidade, esta imagem que aqui têm é uma gravura que eu adquiri há uns anos, é uma gravura Khmer, cambodjana, e que me foi vendida na altura como sendo um decalque dos relevos do famoso templo Angkor Wat no Camboja. Não que eu acredite nessa história, mas é de qualquer das maneiras uma gravura bonita, exótica, e tem bicharada, que é uma coisa que me agrada muito sempre nestas gravuras. Esta compra revelou-se bastante útil porque hoje em dia esta imagem é uma boa metáfora dos momentos que atravessamos. Reparem, estamos todos no mesmo barco, o barco do isolamento social e da quarentena motivada pelo Covid-19, e vamos falar de organismos aquáticos, organismos marinhos, representados aqui pelos peixes e afins. Posto isto, gostava de desejar que todos vocês se encontrem bem, vocês e todos aqueles que vos são queridos, neste momento extraordinário e sério que atravessamos, que é este momento da epidemia, pandemia do Covid-19. Espero que passe depressa e sem danos de maior. Posto isto, vou partilhar convosco um PowerPoint que preparei para esta nossa conversa, um PowerPoint curto, breve, sendo que curto e breve é relativo, portanto tenham um pouquinho de paciência e aturem-me aqui durante 15, 20 minutinhos, não mais. Assim, reparem, vamos falar de biogeografia de gastrópodes marinhos. E ao falar deste tema, ao abordar este tema, o que eu pretendo é mostrar-vos como, estudando as associações de fósseis de gastrópodes, nós podemos perceber como é que chegamos à biodiversidade atual e como é que chegamos à distribuição atual, distribuição geográfica dessa mesma biodiversidade. E também como é que essa distribuição evoluiu ao longo do tempo e como é que foi influenciada por alterações climáticas e variações e alterações geográficas. Aqui estão representadas várias conchas de gastrópodes atuais, inclusive tem aqui um gastrópode em vida, para que se recordem que vamos falar de fósseis, mas que os fósseis são vestígios de organismos do passado, organismos esses que no passado, em vida, tinham exigências ecológicas, tinham distribuições geográficas, eram entidades dinâmicas. Assim, reparem, todos os estudos paleontológicos têm como origem fundamental o registro paleontológico e o registro geológico. Este caso não é exceção. O que nós temos aqui assim é que a associação com base na qual este trabalho foi feito, e aquilo que eu vos vou mostrar, encontra-se nomeadamente na região, na zona de Carnide, da vila de Carnide, próximo de Pombal, uma zona que vocês provavelmente conhecem bem, pelo menos de ouvir falar, na medida em que fica localizada a cerca de 30, 40 quilómetros a sul de Coimbra. A sequência pliocénica que ocorre aqui em Carnide e na zona de Pombal faz parte de uma unidade geológica mais ampla, a bacia do Mondego, e no Pliocénico o que acontecia era que o nível do mar estava mais elevado do que hoje em dia e, portanto, uma parte daquilo que hoje em dia é o território nacional, que está aqui representado, estava inundada. Portanto, na região de Pombal, Marinha Grande, Caldas da Rainha, ocorriam ambientes marinhos e nesses ambientes marinhos viviam os gastrópodes que hoje encontramos nas associações fossilíferas de Carnide, da Marinha Grande e de Caldas da Rainha. Espero com esta apresentação também vos mostrar como é que estes estudos baseados em associações fossilíferas locais têm depois implicações para entendermos a distribuição dos gastrópodes ao longo do tempo no mar Mediterrâneo, na fachada atlântica da Europa e inclusivamente da fachada atlântica de África.
Sim, reparem, este é o aspecto do areeiro de Carnide, cerca de 1990, hoje em dia está muito diferente. Neste local afloram, estão expostas duas unidades, uma unidade inferior, de idade miocénica, representando a formação Amor, e uma unidade superior, de idade pliocénica, representando a formação Carnide. O nível fossilífero, de onde provém os fósseis de que vos vou falar, ocorre precisamente no contacto entre estas duas unidades, constituindo a base da formação Carnide. Aqui tem um detalhe desse mesmo contacto, reparem o contacto que passa aqui, e tem em baixo a formação Amor e assentando sobre a formação Amor a formação Carnide de idade pliocénica. Aqui o conglomerado de base, fossilífero, vêem-se aqui alguns fósseis e também os calhaus do conglomerado de base, e depois aqui assim também uns outros níveis arenosos finos fossilíferos. Este primeiro metro da formação carnida, este metro basal, é fossilífero, depois o resto da formação já não apresenta este tipo de fósseis. A associação fossilífera que encontramos nesta fatia estratigráfica é variada, diversificada, ainda que não muito abundante. Por vezes não é fácil encontrar fósseis, mas encontram-se fósseis muito variados, desde corais até alguns raros dentes de tubarão, inclusive alguns pequeninos ouriços do mar e muitos bioclastos de ouriços do mar, o que indica claramente que se tratava de um ambiente marinho. E também, claro, fósseis de moluscos bivalves e, sobretudo, fósseis de moluscos gastrópodes, que são o foco do nosso trabalho. Os moluscos gastrópodes, não sendo os fósseis mais abundantes nesta associação, são os mais diversificados, ou seja, aqueles que estão representados por maior número de espécies. Tem aqui alguns exemplos desses gastrópodes, desses fósseis de gastrópodes que podem ser encontrados nestes níveis. Reparem aqui gastrópodes do grupo dos Murex, também muitas vezes referidos como búzios. Este aqui em particular, que é, digamos assim, um primo afastado da canilha atual, que tem exatamente esse aspecto. E entre os gastrópodes do grupo dos nassários, que têm este aspecto geral, tem estes aqui assim, por exemplo, que são muitas vezes referidos atualmente, não exatamente esta espécie, mas uma próxima, como os borrieiros. A idade da associação, como já vos tinha referido, é pliocénico. Reparem, chegámos a essa conclusão com base, sobretudo, nos dados do estudo dos nanofósseis calcários, são microfósseis e muito úteis do ponto de vista bioestratigráfico, mas em conjugação com os dados dos gastrópodes, inclusive com datações isotópicas de estrôncio sobre conchas de gastrópodes. Os gastrópodes não são normalmente utilizados em bioestratigrafia, por razões que, se o desejarem, poderemos discutir numa outra ocasião, mas quando conjugados com dados de outros grupos, nomeadamente nos nanofósseis calcários, podem ser de utilidade, como é o caso do Pliocénico nacional. Entre os gastrópodes, da associação fossilífera de Carnide e do Pliocénico nacional, há um grupo de gastrópodes, um grupo ecológico, digamos assim, que frequentemente denominamos de gastrópodes termófilos, ou seja, gastrópodes que preferem águas quentes, que têm uma exigência ecológica por águas quentes, subtropicais e tropicais. Gastrópodes esses que hoje em dia já não ocorrem ao longo das costas nacionais. Vamos encontrar gastrópodes destes géneros, Marginella, Persícula, Stereoterebrum, Ficus, etc. Noutras paragens, mais a sul, águas mais quentes, não às latitudes de Portugal. Lembrem-se dos terebrídeos, vamos falar deles, recordem-se deles, vamos falar deles mais à frente, já de seguida, e recordem-se também aqui da Persícula, porque falaremos deste gastrópode mais à frente também. Também existiam bivalves de águas quentes, alguns do grupo das Venus, como Circumfalus falaciolamelosas, é de resto uma espécie ainda existente hoje em dia das costas do Senegal para sul, mais uma vez águas mais quentes, e também aqui alguns pectinídeos de águas quentes. Que distribuição de gastrópodes tínhamos no Pliocénico médio, mediano, ali cerca dos 3,6 milhões de anos, 3,6 milhões de anos, como referimos há pouco? Pois bem, nas costas da Península Ibérica tínhamos representados os tais terebrídeos, uma ou duas espécies, muito pouco frequentes, raros mesmo eu diria,
Mais a norte, os terebrídeos já não estão representados, encontramos gastrópodes de águas quentes, os tais ficos que referimos há pouco, mas destes mais exigentes do ponto de vista térmico já não encontramos, enquanto que mais a sul, no Mediterrâneo e nas costas africanas, o que encontramos é grande quantidade e grande diversidade de terebrídeos, inclusivamente a representação de gastrópodes como estes que vocês aqui veem, que são gastrópodes do, em termos gerais, género Strombus, que são gastrópodes tipicamente tropicais, só vivem mesmo em águas tropicais. Com base nesta distribuição, o que é que nós conhecemos da biogeografia, ou seja, da distribuição dos grupos biológicos ao longo da geografia no Pliocénico? Pois bem, tínhamos uma província franco-ibérica subtropical, caracterizada por gastrópodes de águas quentes subtropicais. Reparem, uma província biogeográfica é uma unidade geográfica que é delimitada, definida com base nos organismos que aí, nos grupos biológicos que aí habitam, neste caso gastrópodes. Mais para sul, onde tínhamos aqueles gastrópodes tropicais, uma outra província biogeográfica tropical que se estendia desde o Mediterrâneo até às costas da África e até Angola, provavelmente. Esta é uma distribuição biogeográfica diferente da atual. Hoje em dia não temos gastrópodes tropicais, tipicamente tropicais no Mediterrâneo. O que é que aconteceu, o que é que mudou do Pliocénico para hoje para haver essas mudanças? Bom, houve um arrefecimento das águas oceânicas. Esse arrefecimento motivou a deslocação, a contração para sul da faixa climática tropical e a consequente deslocação para sul da faixa subtropical e da faixa temperada. Como resultado, uma vez que as temperaturas das águas aqui a estas latitudes decresceram, desapareceram os gastrópodes de águas quentes que lá viviam, como é óbvio, desapareceram daqui. Porquê? Porque as suas áreas de distribuição se viram contraídas para sul, ficaram acantonados, ficaram limitados àquelas zonas onde as águas continuavam a ser suficientemente quentes para sustentarem essas faunas. O que é que encontramos hoje em dia? Encontramos que, por exemplo, os terebrídeos, que no Pliocénico se encontravam aqui à latitude de Portugal, hoje em dia apenas se encontram os vestígios, os registros mais a norte nas Canárias, e encontram-se, portanto, das Canárias para sul. Entretanto, terebrídeos bastante abundantes e gastrópodes tipicamente tropicais encontram-se sensivelmente desde a latitude de Cabo Verde, do arquipélago de Cabo Verde e do Cabo Verde propriamente dito, para sul. Ou seja, uma situação similar àquela que tínhamos visto no Pliocénico, mas desta vez deslocada para sul. A título de curiosidade, reparem como estes gastrópodes, as suas conchas, ocorrem numa praia em Cabo Verde. Estes gastrópodes são bastante úteis em trabalho de campo, pelas razões que nós já referimos, não é? Porque são bons indicadores paleoclimáticos, mas também porque são gastrópodes de grandes dimensões. Quando digo grandes dimensões, são macroscópicos, portanto vêem-se bem no campo, e são gastrópodes com conchas bastante robustas, o que significa que resistem bem aos processos tafonómicos de fossilização, e que mesmo quando os encontramos assim, muito desgastados e em corte, são fáceis de identificar, são fáceis de registar. A título de curiosidade, estes gastrópodes são utilizados em alimentação em Cabo Verde, a sua carne. Nós comemos amêijoas, eles comem gastrópodes strombus, e as conchas têm que ser quebradas para obter a carne do molusco, que depois é utilizada na confecção de alimentos. Esta pilha que vocês aqui veem enorme são conchas destes gastrópodes que, entretanto, já foram quebradas e processadas. Se acham que aquela pilha era grande, imaginem então que desde aqui até lá ao fundo, ali estão as pessoas que nós vimos há pouco a trabalhar, tudo isto que vocês aqui veem, e não é a única pilha existente aqui nesta Ilha do Sal, em Cabo Verde, são tudo conchas destes gastrópodes que foram quebradas ao longo do tempo para serem consumidas. Aqui assim, a mesma coisa. Tem aqui um aspecto do trabalho de campo em Cabo Verde, que é uma zona bastante árida, especialmente a Ilha do Sol, para vocês compararem com outras imagens de trabalho de campo que eu tenho para vos mostrar um pouquinho mais à frente. Assim, reparem, o que é que nós tínhamos em termos de evolução, o que é que tivemos em termos de evolução da distribuição dos gastrópodes desde o Miocénico até à atualidade. Já vimos o que é que acontecia no Pliocénico.
tínhamos uma província biogeográfica subtropical aqui na Ibéria, França, nas costas atlânticas da Ibéria, França, e sensivelmente desde o Golfo de Cádiz, Mediterrâneo, aqui ao longo das costas africanas, uma província tropical caracterizada, nomeadamente, pela presença destes gastrópodes tropicais do género strombos que aqui estão. O que é que tínhamos no Miocénico? Bom, no Miocénico as temperaturas das águas eram mais elevadas ainda do que durante o Pliocénico. Portanto, o que é que vocês acham que poderia ocorrer do ponto de vista biogeográfico se as temperaturas das águas fossem mais elevadas do que no Pliocénico? Bom, o que acontecia era que, como essa temperatura das águas era tropical até latitudes mais setentrionais, mais a norte, então esses gastrópodes estendiam a sua distribuição até mais a norte. Portanto, esta província tropical tinha uma extensão mais ampla, até mais a norte, e as outras estavam mais acantonadas nesta zona. Para a atualidade, com o decréscimo da temperatura desde o Miocénico e Pliocénico até à atualidade, o que é que vocês acham que deveriam ver em termos de padrão de distribuição? Pois exatamente aquilo que seria expectável, pois se as temperaturas desceram, as faixas climáticas tropicais, a faixa climática tropical contraiu-se, e então o que nós vemos é que o limite máximo, o limite setentrional, norte, máximo de distribuição destes gastrópodes agora encontra-se bastante mais a sul. Portanto, a província tropical contraiu-se, a distribuição destes gastrópodes também, e as províncias biogeográficas a norte foram expandindo a sua área em conformidade, ou seja, desde o Miocénico até à atualidade, o que nós vemos é uma contração da distribuição geográfica destes gastrópodes tropicais que reflete a diminuição, o decréscimo da temperatura das águas oceânicas. E tudo isto reflete também a contração das províncias biogeográficas que estes gastrópodes caracterizam. Agora vejamos, recordem-se, falámos há pouco dos gastrópodes do género Persícula. Estes gastrópodes são bastante interessantes pelo seguinte: eles ocorrem pela primeira vez no registro paleontológico do Velho Mundo, da Europa, no Pliocénico, quer no Pliocénico da Península Ibérica, melhor dizendo, quer no Pliocénico português, quer no Pliocénico espanhol, aqui na região do Mar de Alborã, na bacia de Estepona, no Mediterrâneo Ocidental. O que é que estes gastrópodes têm de interessante e de extraordinário para estarmos aqui a falar deles? É que são imigrantes vindos da América, ou seja, eles não existiam no Velho Mundo antes do Pliocénico, mas existiam do outro lado do oceano, nas Caraíbas, na América tropical. Portanto, estivemos a falar da Península Ibérica e agora vamos passar aqui assim para as Caraíbas para vos falar um pouquinho destes gastrópodes. Aproveito para vos dizer que também já fiz trabalho de campo, assim como fiz trabalho de campo em Cabo Verde, também já fiz trabalho de campo nesta zona das Caraíbas, e essa é uma das vantagens do nosso trabalho como geólogos e como paleontólogos, é que fazemos trabalho de campo, e eu gosto de trabalho de campo, gosto de arejar, e por vezes temos a felicidade de ter que fazer trabalho de campo em zonas exóticas, distantes, diferentes, e isso é sempre bastante agradável, viajar para locais diferentes, exóticos, com pessoas, com gastronomias, com paisagens diferentes. Em particular aqui para a zona das Caraíbas, o trabalho de campo aqui foi motivado pelo doutoramento de, hoje em dia, amigo e colega meu, que estava na altura a trabalhar em gastrópodes pliocénicos da Venezuela. Portanto, fizemos trabalho de campo na Venezuela, fizemos trabalho de campo no Panamá, quer na costa pacífica, quer na costa atlântica das Caraíbas, e também trabalho de campo na República Dominicana. Há algumas imagens deste trabalho de campo, reparem a diferença entre fazer trabalho de campo em zonas tropicais e em Cabo Verde, em zonas áridas. Aqui nestas zonas do Panamá era quase como fazer trabalho de campo num jardim botânico, tornava-se realmente complicado encontrar afloramentos. Reparem, tudo está coberto de vegetação, e inclusivamente o substrato geológico está coberto por esta manta morta de folhas que torna difícil encontrar realmente afloramentos nestas circunstâncias de floresta tropical, nesta situação.
para encontrar os afloramentos, por vezes tínhamos que tentar antes encontrar linhas de água e ao longo dessas linhas de água então procurar no fundo da linha de água, que também não é propriamente dito neste caso uma linha de água muito importante, mas encontrar os afloramentos, que é isso que aqui nós estamos a fazer, a procurar os fósseis num local onde finalmente encontramos o substrato geológico. Nestas regiões nem tudo é floresta tropical, reparem aqui estamos à beira do Canal do Panamá, numa zona bastante mais árida e onde os fósseis se encontram e os afloramentos se encontram mais facilmente. Este é o meu colega e amigo Bernie Landau, que na altura era aluno de doutoramento, e estes são colegas norte-americanos do Museu de História Natural da Flórida, com quem na altura estávamos a trabalhar. Os fósseis têm este aspecto, aqui tem o Canal do Panamá, nas margens do canal a vegetação é retirada para não interferir com a navegação, e aqui tem o aspecto destes fósseis. Noutros locais, por exemplo na Venezuela, junto à costa, inclusive as paisagens podem ser bastante mais áridas, quase que fazem recordar as paisagens de Cabo Verde, não for a termos catos aqui assim, que são típicos das paisagens americanas e em particular das paisagens americanas tropicais mais áridas. E regressando então à Persícola, o que é que nós víamos no Miocénico? Víamos que não havia registro destes gastrópodes no velho continente, em contrapartida, na América tropical eles já existiam desde o Eocénico em quantidade e em diversidade. Que panorama é que tínhamos no Miocénico? A geografia não era igual à atual, não só a biogeografia, mas também a geografia. O istmo do Panamá ainda não se tinha formado e, portanto, havia uma ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico aqui na Centro-América. Essa ligação é denominada pelos colegas anglo-saxónicos como Central American Seaway, portanto, a passagem centro-americana, e o resultado da existência desta passagem é que a corrente equatorial, que ainda hoje opera, ao chegar a esta zona, uma corrente que flui de este para oeste, passava das Caraíbas para o Pacífico. Esta passagem da corrente de este para oeste determinava que o Gulf Stream, a corrente do Golfo, que hoje é bastante importante, na altura tivesse uma representação, uma força bastante menor. Entretanto, o que é que acontece? Acontece que a partir de finais do Miocénico, início do Pliocénico, começa a pouco e pouco, paulatinamente, o istmo do Panamá a formar-se e a encerrar-se esta passagem centro-americana. Que consequências tem do ponto de vista oceanográfico esta alteração? Bom, a corrente equatorial continua ainda hoje em dia a fluir de este para oeste, só que agora chegando aqui às Caraíbas, chegando à América tropical, como não passa para o Oceano Pacífico, vai sim incrementar, vai sim fortalecer o Gulf Stream, a corrente do Golfo, que por sua vez vai permitir transportar larvas destes gastrópodes de um lado para o outro do oceano, como vocês aqui veem, ao longo desta corrente do Gulf Stream, sobretudo aquelas larvas de gastrópodes que, sendo larvas planctónicas, se mantêm mais tempo na coluna d'água, várias semanas, que lhes permite atravessar o Atlântico carreadas por estas correntes. Lembrem-se que na altura, no Pliocénico, nós tínhamos aqui águas subtropicais. Portanto, as larvas destes gastrópodes tropicais ainda hoje estão a ser empurradas para a Europa pelo Gulf Stream, só que o que acontece hoje em dia é que, uma vez chegadas aqui assim à Europa, estas larvas não encontram condições térmicas para se instalarem e acabam por não sobreviver. No Pliocénico inferior as condições eram diferentes, as condições eram de águas mais quentes e, portanto, algumas destas larvas fizeram esta travessia e instalaram-se e sobreviveram aqui durante o Pliocénico no ocidente da Península Ibérica. E daí nós encontrarmos estes gastrópodes no Pliocénico português, no Pliocénico espanhol e seguramente que também encontraríamos no Pliocénico africano. Entretanto, na atualidade o que é que acontece? Arrefecimento. E, desde o Pliocénico até a atualidade, estes gastrópodes, mais uma vez, desaparecem aqui da Europa e restringem
a sua distribuição mais a sul. Portanto, eles tinham chegado no Pliocénico, tinham-se difundido ao longo das costas africanas e hoje em dia estão limitados apenas às costas africanas, porque só aí têm condições térmicas para sobreviver. Aqui, nas costas europeias, já não há condições, digamos assim, para estes gastrópodes sobreviverem. E com isto concluo e espero ter-vos mostrado muito singelamente como, por um lado, as alterações geográficas podem motivar diferentes distribuições dos organismos, neste caso dos gastrópodes, isso por um lado, e por outro lado, alterações climáticas, nomeadamente de arrefecimento, podem levar a outras alterações, neste caso aqui a contração para sul da distribuição destes gastrópodes tropicais. Reparem, são duas situações diferentes, de um lado e do outro do Atlântico, mas o resultado é, digamos assim, o mesmo, ou seja, a alteração do padrão de distribuição destes organismos. E com isto termino. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa pachorra. Espero que tudo continue bem convosco nestes momentos extraordinários de isolamento social, de quarentena e de maior cuidado para contermos a disseminação deste vírus. Tive muito gosto de estar aqui convosco. Esta foi uma minha primeira experiência utilizando o programa Zoom e estou convencido que nos vamos recordar destes momentos de pandemia do Covid-19 durante muitos anos. Um dia mais tarde, daqui a 10 a 20 anos, recordem-se destes tempos e recordem-se destas primeiras aulas que tiveram em vídeo. Estou convencido que também estamos aqui assim de alguma maneira a fazer história, na medida em que depois destas experiências a nossa maneira e a vossa maneira de estar nas aulas na faculdade vai mudar. E isso começa precisamente agora, neste momento. Muito obrigado pela vossa atenção, não vos tomo mais do vosso tempo, fiquem bem, muito obrigado.